Todo conhecimento, ensina Suzanne K. Langer no seu já clássico Manual de Lógica Matemática, começa com a percepção de uma analogia. Analogia é um símbolo que não traduz diretamente uma realidade, mas uma constelação de impressões em torno dela. É analisando essas impressões que se forma, aos poucos, o conceito descritivo apropriado daquela realidade, tornando possível a discussão racional, culminando às vezes num conhecimento científico bastante sólido. Entenderam isso? Quer dizer, a primeira coisa que você apreende da realidade não é o fato em toda a sua pureza, mas uma constelação de impressões, que vêm, evidentemente, todas misturadas. Tá certo? Mas é dessa constelação de impressões que depois você obterá, por análise, o conceito específico do objeto que você tem em vista. Né? Quem leu meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, 1996, sabe que, segundo o fundador do Liceu, todo o processo de conhecimento começa na elaboração imaginativa e simbólica dos dados apreendidos, sem a qual é impossível saltar diretamente para a esfera dos conceitos, da análise dialética e da prova lógica. O símbolo, resume Langer, é matriz de intelecções. Então, segundo Aristóteles, o processo cognitivo é sempre o mesmo. Você recebe os dados dos sentidos, a memória, que para ele memória e imaginação é a mesma coisa. A memória é uma imaginação passiva. Faz já uma seleção inicial e estabiliza certas imagens, e é em cima dessas imagens que a inteligência vai trabalhar para obter o conceito. Quer dizer, a inteligência não conseguiria operar diretamente em cima dos dados dos sentidos, não só porque eles são enormemente confusos, mas estão sempre em fluxo, tá certo? Então você primeiro precisa focar a atenção. Então você foca a atenção através dos sentidos e, mais ainda, através da memória e da imaginação. Então aquelas imagens, que vamos dizer, são um esquema do fato, tá certo? Elas é que serão o material em cima da qual a inteligência vai operar para, através do processo abstrativo, obter então o conceito, a definição ou a descrição do fato ou do objeto que interessa. Por isso é que as primeiras reações da mente humana ante as grandes mutações e tragédias da existência coletiva assumem logo a forma de obras de arte, poéticas, narrativas ou teatrais, às vezes até musicais e pictóricas, antes de converter-se em análises sociológicas ou mesmo em livros de história. Esse é um dos sentidos em que se pode interpretar o dito de Aristóteles, segundo o qual, aspas, a poesia é mais verdadeira que a história, fecha aspas. A verdade da história está prefigurada, ainda que nebulosamente, na verdade da invenção poética, e nunca passa da exploração de algumas das linhas de força ali contidas. Mais ainda, ensina Aristóteles, a imaginação, que ele chama de fantasia, é o primeiro grau do processo abstrativo que vai dos fatos aos conceitos. É nela que se efetua a primeira triagem que separa o acidental do essencial, conservando na memória somente este último, já dotado de uma forma estável, sobre a qual a inteligência poderá só então operar novas distinções até chegar ao conceito descritivo claro e cientificamente válido. Benedetto Croce definia a poesia, a arte em geral, como expressão de impressões. Isso torna tudo mais claro. Se você não consegue sequer expressar as impressões que recebe de um fato, como chegará a uma descrição objetiva do próprio fato? Ou seja, qualquer conhecimento que você venha a obter sobre qualquer fato ou objeto, ele parte de uma impressão inicial. E essa impressão inicial tem de ser expressa, ao menos interiormente, ao menos na sua memória, tá certo? Para estabilizar de alguma forma. Senão você não tem nem o que dizer a respeito. Não é isso? Dependendo da maior ou menor sensitividade do artista aos indícios sutis e quase imperceptíveis colhidos no ambiente mental em torno, certas obras podem mesmo antecipar, quase que profeticamente, grandes mutações históricas ainda em germe. Os Demônios de Dostoiévski anunciam enfaticamente o morticínio comunista.
E aspectos fundamentais do nazismo aparecem nos filmes de Fritz Lang, O Testamento do Dr. Mabuse e O Vampiro de Düsseldorf. Bom, no caso dos demônios, Dostoiévski antecipou não somente o morticínio, mas uma tática fundamental do comunismo, porque o personagem, um dos personagens principais, ali toca fogo numa favela para criar uma crise social e em seguida denunciar o que aconteceu. Então o famoso negócio do Lenin, do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, já está ali nos demônios com 40 anos de antecedência. Hein? Ou seja, isso não tinha acontecido. Tá certo? O Dostoiévski simplesmente percebeu que era isso que estava na mente das pessoas, que elas iam fazer isso porque era essa a forma mente dela. Né? Mas isso também quer dizer que a possibilidade de uma compreensão racional dos fatos depende de uma forte reação imaginativa inicial. Sem isso, qualquer tentativa de chegar ao nível dos conceitos descritivos se perderá em mil detalhes irrisórios e não obterá, na melhor das hipóteses, senão um simulacro persuasivo de conhecimento científico. Isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, diante dos fatos, a primeira reação é sempre imaginativa. Agora, se você não consegue expressar essa reação imaginativa, se ela ainda está confusa demais para você e você não consegue sequer expressá-la, muito menos você chegará a uma compreensão estável dos fatos aludidos. Né? Digo tudo isso tendo em mente a diferença entre as reações da esquerda e da direita brasileiras em situações de derrota e perigo. Entre 1964 e 1967, alguns destacados escritores e artistas de esquerda, alijados do poder e sentindo-se ameaçados de uma definitiva expulsão de toda a atividade política, começaram a produzir romances, novelas, peças de teatro e filmes que expressavam imaginativamente a sua experiência imediata do novo estado de coisas. Nenhuma dessas foi obra de mera propaganda. Eram todas arte, no sentido mais genuíno da palavra. Com maiores ou menores méritos, algumas incorporaram-se definitivamente ao panorama da alta cultura nacional. Vou citar só algumas. Poucos meses após a derrubada do presidente João Goulart, o poeta e romancista Ledo Ivo já retratava satiricamente na novela O Sobrinho do General, 1964, a tragicomédia de um país cuja existência histórica consistia em passar de golpe em golpe, de revolução em revolução, sempre na esperança de com isso prevenir novos golpes e revoluções. Em 1965, a peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, condensava num popurrí de textos clássicos os valores de liberdade e democracia que então pareciam condenados à extinção, no entender desse grupo. No mesmo ano, o filme de Paulo César Saraceni, O Desafio, ilustravam tanto canhestramente, que é um filme francamente mau, o drama do intelectual de esquerda comprometido por ligações íntimas com a classe dominante e subitamente desprovido de meios de ação cultural ou política na nova situação vigente. Ou seja, a situação era exatamente, a situação de toda a intelectualidade esquerdista era exatamente esta. E é exatamente o que aparece no filme. O tema, ainda nesse ano, seria retomado com muito mais destreza em Terra em Transe, de Glauber Rocha, e no filme de Luiz Sérgio Persson, São Paulo, Sociedade Anônima, no qual o intelectual de esquerda se degrada e se dissolve no ambiente de triunfalismo burguês. A Hora e Vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos, livre adaptação cinematográfica da novela de João Guimarães Rosa, que então impressionou a plateia por seu nível técnico bem superior à média do cinema nacional. Houve cenas assim, que eu assisti a pré-estreia, para um grupo de profissionais, estudantes de cinema, e havia cenas que o pessoal levantava e aplaudia de pé, porque o cinema brasileiro até então não conseguia fazer aquelas coisas e ele conseguiu. Já introduziu o tema da violência redentora, antecipando as guerrilhas, que após o fiasco das ligas camponesas, anterior ao golpe militar, eram então uma hipótese remota, rejeitada pela cúpula do Partido Comunista Brasileiro. Então é claro que ali estava havendo, a partir justamente desse ano, 65, 64, 65,
começa a discussão sobre a possibilidade de uma reação armada ao estado de coisas, né? E esse filme já é uma tomada de posição dentro dessa discussão, né? O romance de José J. Veiga, A Hora dos Ruminantes, 1966, ampliava o quadro sociológico da descrição, mostrando toda uma sociedade na qual os mecanismos de controle ultrapassavam a esfera pública, invadindo a vida privada e a intimidade das consciências. Ficava subentendido que era a isso que tendia o novo regime. Então isso quer dizer que a sociedade é mostrada sob um controle totalitário. Tá certo? E isso, evidentemente, impressionava muitas pessoas, não porque estivesse acontecendo, mas porque poderia acontecer, né? No ano seguinte, Marx Rebelo, na novela O Simples Coronel Madureira, voltava ao tom satírico de Lê do Ivo, retratando a classe militar como um bando de simplórios. Aí você já vê uma certa dificuldade de diagnóstico da situação, porque se os militares eram um bando de simplórios, como eles iam conseguir criar uma sociedade totalmente controlada, como aparece no livro do Zé J. Veiga? Mas eram visões que coexistiam dentro do grupo esquerdista, né? Quer dizer, por um lado, os caras com medo de cair sob um controle totalitário total, uma tremenda obra de engenharia social, e por outro lado, muitos vendo os militares como um bando de idiotas, incapazes, etc, etc. Mas dois romances de grande porte, Pessach, A Travessia, de Carlos Heitor Coni, e Quarup, de Antônio Calado, retomavam o tema do destino do intelectual na situação vigente. O primeiro contava a história de um boêmio apolítico, alter ego do autor, que, levado pelas circunstâncias, acabava se envolvendo na guerrilha, que então já se formava. O Carlos Antorgoni é, de fato, um autor totalmente apolítico, tá certo? Fazia uma espécie de literatura subjetivista, voltada de cunho mais ou menos autobiográfico, mostrando os seus dramas no seminário, o seu problema com a religião católica, etc. Não tocava em política. E, a partir do momento em que houve o golpe militar, ele se tornou paradoxalmente o articulista político mais lido do país, com os artigos que ele estava escrevendo contra o novo governo. Aconteceu isso com ele e com o Otto Maria Carpo, os dois eram colegas no Correio da Manhã. E, de certo modo, nesse romance, ele retrata a sua própria situação, quer dizer, um sujeito apolítico que, por uma série de circunstâncias, acaba se vendo assim moralmente obrigado, por assim dizer, a participar de uma guerrilha que então ainda não existia, era apenas uma ideia, mas você já via a tomada de posição. O segundo, Quarup, introduzia espetacularmente 4 novos temas que viriam a ter uma importância decisiva nos anos subsequentes. A teologia da libertação, o personagem é um padre, as culturas indígenas como núcleos de resistência à civilização do Ocidente, a libertação sexual e as drogas como instrumento de dissolução da ordem vigente. Naquele tempo você ainda não tinha muita droga em circulação, então o que eles usavam como droga era o lança-perfume. Tem um capítulo inteiro de alucinação, lança-perfume e tal. E essa alucinação é vista como um capítulo da suposta libertação interior do personagem, cujo último ato, depois de uma série de peripécias, será ir para a guerrilha. É um padre que larga a batina e acaba virando guerrilheiro. Um fato que iria acontecer muitas vezes nos anos seguintes, né? No mesmo ano, o novo filme de Luiz Sérgio Persson, O Caso dos Irmãos Naves, retratando com detalhes escabrosos um caso de erro judiciário ocorrido no tempo da ditadura Vargas, aludia sem muita sutileza ao novo fantasma que assombrava por toda parte as almas esquerdistas, a ameaça da tortura. Então, as denúncias de tortura ainda não haviam se tornado endêmicas, mas elas já estavam no filme. Preste bem atenção, tudo isso, todas essas obras estão antecipando os desenvolvimentos históricos, né? Esses exemplos bastam. Não importa, para os fins desta breve análise, saber se refletiam adequadamente o estado de coisas.
Na verdade, em geral, o ampliavam histericamente com o uso descarado de velhas lendas urbanas de Grand Guignol, como o cemitério secreto de bebês de monjas em Quarup. Isso é uma lenda urbana que circula por aí, sobretudo garotos de ginásio, né? Ele coloca isso aí é uma cena real do romance. Né? Logo na primeira página aparece, né, dois seminaristas discutindo esse assunto aqui. Na verdade, nenhum cemitério desse tipo jamais apareceu ao longo de toda a história humana, mas a história continua circulando. Ou o líder comunista com os genitais torrados a maçarico em Pessache. Isso também nunca aconteceu. Exagero histérico no mais alto grau era o controle social das consciências em A Hora dos Ruminantes, de José J. Veiga, que nunca esteve sequer nos planos da ditadura militar e que somente os próprios esquerdistas veriam implantar mais tarde por meio da hegemonia e da ocupação de espaços. Quer dizer, você criar uma situação na qual certas opiniões se tornam impossíveis, né? É o controle íntimo das consciências. Os milicos nem pensaram numa coisa dessa, mas os comunistas pensavam e fizeram. Né? Mas no contexto, mesmo essas absurdidades se encaixavam bem nas tramas e não soavam como apelos propagandísticos, embora o fossem. Também não vem ao caso discutir se as impressões registradas nessas obras eram compartilhadas pela massa da população, ou se ao contrário, era só da intelectualidade da esquerda. A verdade é que não eram. Refletiam nada mais que os sentimentos de um grupo ínfimo, que adoraria ser a voz do povo, mas sabia que falava apenas em seu próprio nome. Ao longo de todos os governos militares, o notório contentamento popular com o regime foi para esse grupo uma causa de desalento e desespero. Na última semana de governo, o presidente Médici tinha mais de 80% de aprovação popular. Num filme feito muitos anos depois, Que é Isso, Companheiro?, de Luiz Carlos Barreto, 1997, um guerrilheiro, vendo a esquerda revolucionária reduzida ao completo isolamento, apega-se pateticamente à esperança de que um certo disco de música popular tocado ao contrário espalhe a mensagem de Carlos Marighella, ao que seu colega responde com realismo cruel: mas, companheiro, ninguém ouve disco ao contrário. A fração minoritária, ou até microscópica, que não tinha como explicar isso senão reiterando a ilusão de que só ela representava a consciência nacional, enquanto a população inteira vivia na alienação sustentada pela máquina de propaganda do governo. Na verdade, essa máquina só se notabilizou pela discrição e timidez. Ao longo dos 20 anos de regime militar, o governo não produziu um único filme anticomunista, limitando-se a generalidades patrióticas sem qualquer conteúdo ideológico perceptível, e nunca deixou de financiar generosamente os seus minguados adversários, na literatura, no teatro, no cinema e na indústria editorial. Vocês viram que este mesmo tema de nós, a minoria, nós somos a consciência nacional, portanto, nós somos o povo. Isso se baseia, vamos dizer, na doutrina do Georg Lukács, da consciência possível. Quer dizer, o partido não expressa a consciência do proletariado, mas a sua consciência possível, aquela que ele virá a ter se o partido tomar o poder e o esclarecer. Então não é um povo, é um povo virtual. Este tema ressurge hoje nas análises que todo o pessoal da esquerda está fazendo a respeito do impeachment da Dilma. Tampouco era cabível culpar a censura. A mídia inteira era controlada pelos comunistas, e invariavelmente as notícias proibidas, assim como peças de teatro e obras cinematográficas, eram liberadas mais cedo ou mais tarde, ao passo que a censura de livros foi praticamente inexistente. Eu acho que não chegaram a censurar 5 livros. Um deles era do jornalista australiano Wilfred Burchett, que ensinava a fazer bombas. Então, como estava tendo ali atentado, essa coisa toda, eles acharam melhor assumir com esse livro. E as notícias proibidas raramente eram de teor propriamente político. Eram geralmente notícias relativas a atentados terroristas, que o governo achava que podia atrapalhar as investigações. Mas, em geral, é isso. Censura de opiniões praticamente não houve. Mas você via os
Você tinha muito mais jornalismo de oposição circulando livremente do que teve durante toda a Nova República, né? A mensagem de revolta contra o estado de coisas, enfim, não tinha nenhuma ressonância popular. Foi preciso um lapso de quase 2 décadas para que algo semelhante viesse a produzir-se. Mas, com certeza, não é isso que está em discussão aqui. O fato é que aqueles livros, filmes e peças teatrais expressavam corretamente as impressões de um grupo que, em compensação do seu isolamento, se considerava a parcela mais esclarecida da população, estatuto ao qual, justamente, o seu domínio do mercado das artes e letras acabava por dar alguma confirmação retroativa. O fato mesmo de que isso aqui é importantíssimo, o fato mesmo de que tantas dessas obras se concentrassem nos problemas do intelectual e não nos do povo. Quase todos os heróis desse filme ou são intelectuais ou representam de algum modo, né? Já mostra que a vivência ali registrada era de uma minoria ínfima, que tomava a sua intersubjetividade, a sua experiência intersubjetiva como consciência nacional. E toma até hoje, mesmo quando 96% da população a rejeita e despreza. As obras que mencionei constituíram, portanto, o fundo imaginativo comum sobre o qual a esquerda veio a tecer a rede inteira das suas discussões políticas e estratégicas nas décadas seguintes, bem como a linguagem básica em que essas discussões se tornavam imediatamente compreensíveis ao grosso dos militantes e simpatizantes. Por exemplo, o debate entre a proposta guerrilheira e a via pacífica para a conquista do poder, tão decisivo para o curso das coisas na década seguinte, já estava inteiramente prefigurado em obras como Quarupo, O Desafio e A Hora e Vez de Augusto Matraga. A criatividade literária da esquerda não se limitou a responder ao golpe de 1964. Continuou registrando as mutações psíquicas do grupo ante a derrota das guerrilhas, o advento da New Age, a fusão de esquerdismo e banditismo, etc, etc. Só deu sinais de esgotamento depois da década de 80, quando a importação massiva de slogans politicamente corretos da esquerda americana passou a favorecer antes o discurso propagandístico do que qualquer esforço literário. A partir dos anos 90, a esquerda brasileira pode se considerar intelectualmente morta, justamente quando começava sua escalada final em direção ao poder. Mas essa parte da história não é preciso relembrar aqui, já que a contei com detalhes suficientes, ainda que de maneira fragmentada, nos 2 volumes do Imbecil Coletivo e nos 5 até agora publicados das Cartas de um Terráqueo. Qualquer que esses livros eles abrangem sobretudo esse período, né, década de 90 até 2000 e pouco. Né? Qualquer que seja o caso, o importante é reter este fato. Entre as décadas de 60 e 80, a resposta literária e artística da esquerda nacional ao estado de coisas forjou a imagem do mundo sobre a qual se ergueram as suas novas concepções estratégicas, bem como uma retórica que logo se espalharia para muito além dos círculos militantes e se tornaria a linguagem dominante de toda a mídia, do show business e do meio universitário em geral, desfrutando ainda de uma imensa credibilidade residual muito tempo depois de haver perdido todo o impulso criativo e se anquilosado num sistema de chavões. Quando você observa fenômenos como essa feira literária de Paraty, essa coisa toda, você vê o seguinte, que esse grupo ainda continua, né, cultuando a ilusão de que ele representa a alta cultura, etc, etc, embora tenha tudo acabado. Se você comparar os autores que estão aí com os que tinha na década de 60, assim, é absolutamente ridículo, tá certo? Tanto na literatura quanto na ciência social, na filosofia, etc, etc. Quer dizer, eles morreram, não sabem, não foram avisados, tá certo? Mas o que permite que isso continue acontecendo? É porque essa mitologia foi viva durante um certo tempo. Ela tinha vitalidade, ela refletia efetivamente a experiência deles nos anos 60. E, vamos dizer, o vigor dessa simbologia inteira continua alimentando o imaginário dos caras, mesmo depois que a fonte secou. Que já não consegue produzir mais nada, tem que viver dos mesmos mitos eternamente. Né? A esse fato deve-se opor em comparação este outro. A ascensão cultural e política, isso aqui é fundamental, né, do que eu vou falar depois.
A ascensão cultural e política da esquerda, desde a década de 80, determinou mudanças muito mais profundas, abrangentes e marcantes na sociedade brasileira do que o golpe de 1964 e tudo que os governos militares vieram a fazer. A decomposição moral da sociedade, a ascensão irrefreável do tráfico de drogas e da criminalidade em geral, a disseminação epidêmica da incontinência sexual mais descarada entre adolescentes e depois entre crianças menores, a completa destruição da educação escolar, a migração em massa de fiéis católicos para toda sorte de igrejas evangélicas, o advento de um anticristianismo militante cada vez mais agressivo, para citar só os aspectos mais visíveis, constituem transformações sociais imensamente mais vastas e impressionantes do que tudo o que as administrações militares ousaram sequer conceber em sonhos ou pesadelos. Era de se esperar que mudanças de tal magnitude produzissem na imaginação literária e artística nacional respostas 1000 vezes mais dramáticas, mais numerosas e mais inventivas do que a simples derrubada de um presidente em 1964 ou mesmo o final patético das guerrilhas nos anos 70. No entanto, isso não aconteceu. Este é o grande mistério. Quer dizer, um simples golpe militar derrubado do presidente provoca, vamos dizer, uma efusão de criatividade literária que depois desemboca em discussões, debates estratégicos, políticos, etc. Culmina numa nova estratégia da esquerda que a leva, por fim, ao poder 40, 50 anos depois. Em seguida você tem, a partir dos anos 80, mudanças sociais absolutamente devastadoras que afetaram a vida de todo mundo. Não tem um brasileiro que não tenha sido afetado por isso. Por exemplo, essa questão, vamos dizer, da criminalidade. Não tem um brasileiro que não tenha medo de sair e não poder voltar para casa. Todos têm isso. Quer dizer, a população inteira está sofrendo isso. A questão das drogas. Bom, me mostra alguma família que não tem pelo menos um drogado. Tá certo? A questão da sexualidade infanto-juvenil, que hoje está descarada por todo quanto é lado, hoje mesmo. Outro dia eu estava comentando que eu vi um vídeo de menininhas brincando, menininhas de 10 anos. E qual era a brincadeira delas? Eles estavam brincando de mulher que encontra o marido no motel e ainda leva uma surra da amante. De uma xingando, sua puta, sua arrombada, sua isso, sua aquilo. Tá. Tudo assim, verossímil, por ser um espetáculo é melhor do que atores profissionais. Eu falei, quer dizer, as crianças estão vendo isso, elas acham que isso é o mundo dos adultos, esse é o mundo que elas percebem e elas estão reproduzindo. Assim como a gente brincava. Até eu brinquei, falar, quando moleque eu brinquei de cowboy, de médico, brinquei de banco, brinquei de um monte de coisa, mas nunca brinquei de corno. E de repente isso virou o assunto das criancinhas. Então, mas hoje eu vi uma coisa pior. Eu vi, tá na minha página, alguém colocou lá, um vídeo de 4 meninas que por um motivo de ciumeira decidiram torturar e matar uma coleguinha, todas elas entre 13 e 16 anos. E aparece lá a menina amarrada, às vezes dando paulada nela, então no fim ela conseguiu fugir. E tá lá, o negócio está na polícia, tá rolando ainda. Então, olha, algo aconteceu com essa molecada. Isso, se eu pensar bem, isso aí, crimes dessa ordem, bom, podia acontecer entre pessoas de 30, 40 anos, mas crianças de 13 anos não iam fazer isso, Tá certo? Então, essas mudanças afetaram profundamente toda a nação brasileira, toda a população. E, no entanto, não houve reação literária alguma. Eu até escrevi um artigo chamado Longa Noite, no qual você vê que a literatura não registra nada, o cinema não registra nada, o cinema continua falando as mesmas coisas que falaram na década de 60. Não é isso? Quer dizer, ainda é a esquerda falando com ela mesma. Na literatura não aparece absolutamente nada. Quando você vê algum romancista assim, com algum rudimento de talento, o assunto dele é sempre subjetivo, é ele, o umbigo dele, assim, totalmente fechado. Não tem. Você não vê a coisa básica da arte do romance, que é a conexão orgânica entre alma individual e consciência social. Isso não aparece nunca. Tensão entre a consciência e a sociedade não aparece em parte alguma. Então, tudo isso ficou sem uma documentação literária. Ou seja, ninguém foi capaz de expressar as impressões que estava tendo. Ora, você expressar essas impressões ainda não é você ter um diagnóstico da situação. Não é nem ter uma descrição dela.
Você está tendo apenas uma descrição da sua reação, uma descrição das impressões. Mas sem estabilizar essas impressões num certo número de obras, o imaginário fica solto. Então, não havendo a unidade do imaginário, em cima do que você vai discutir? Evidentemente, são coisas que parecem ser descrições, mas que na verdade são impressões, só que são impressões soltas, porque não estão elaboradas artisticamente, não tem o sentido de unidade. Então, é claro, aparecem pessoas, né, dizendo assim, o problema do Brasil é que nós temos que fazer a separação do Sul, ou o problema do Brasil é que nós precisamos fazer controle da natalidade, né? Ou o problema do Brasil é que nós temos que privatizar tudo. E assim é chute para tudo quanto é lado. Né? E, evidentemente, de todos os fatos acontecidos, o único fato que conseguiu se impregnar na consciência nacional foi a corrupção no governo. Então formou-se uma espécie de unidade fictícia em torno deste símbolo corrupção. E isto mobilizou as pessoas para ir para a rua, etc, etc, etc. Ora, mas nós sabemos perfeitamente que o termo corrupção nem de longe descreve o que estava acontecendo. Porque é o tal negócio, corrupção, como diz o próprio Lula, corrupção sempre existiu. Qual é a diferença específica? Tá certo? Bom, a diferença específica é que, desta vez, a corrupção veio de um imenso plano de tomada do poder que estava a meio caminho. Eles não chegaram a tomar o poder completamente, como queriam, né? E que vinha sendo elaborado desde os anos 60. Quer dizer, é uma corrupção racional, planejada, tá certo? E de longo prazo, para penetrar profundamente na sociedade. Não é roubar dinheiro, meu filho, é corromper toda a sociedade. É? Só que você peguei as menininhas torturando a outra no fundo do quintal. Eu digo, que relação tem isso com o Zé Dirceu? Hã? Alguém consegue sintetizar simbolicamente isso aí? É claro que uma coisa tem a ver com a outra. São o mesmo fenômeno, no fim das contas. Mas você não tem expressão imaginativa, não tem expressão artística, então não condensa os símbolos. Então, todas as reações ao estado de coisas, todas sem exceção, que apareceram foram de natureza puramente jornalística. São artigos, são blogs, às vezes são livros, tá certo? Mas tentando discutir a coisa já no plano dos fatos, sem ter o condensado simbólico inicial. Portanto, apegando-se a fatos soltos, não tem unidade e você não consegue ter um diálogo. Daí as pessoas ficavam gritando assim, unidade da direita, unidade da direita, unidade da direita. Mas se você não tem sequer unidade imaginativa, como é que você vai ter unidade de uma estratégia, de uma coisa assim? Isso é impossível. Você está querendo o impossível. Quer dizer, primeiro você tem que fazer com que as pessoas compartilhem de um certo estado de espírito geral e vago, mas suficientemente reconhecível. E isso se condensa em símbolos. E quem faz isso? A arte faz isso. Então, vamos dizer, se a esquerda chegou, vamos dizer, ao seu estado de senectude literária, seu Alzheimer literário, a direita mostrou uma impotência literária e artística total. Não houve reação nenhuma. Zero, 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 absolutamente zero. E se você perguntar, bom, por que não se conseguiu formar uma unidade de direita até hoje? É por causa disso. Vocês estão entendendo qual é a verdadeira dimensão do fenômeno chamado guerra cultural? Guerra cultural começa muito em cima. Você tem que criar símbolos artísticos poderosos, através de obras de altíssima qualidade. Tá certo? E daí você vai descendo, 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 até chegar na música popular, nas novelas e no jornalismo. Mas tem que começar em cima. Isto o pessoal até hoje no Brasil não entendeu. Eles acham que guerra cultural é uma questão de propaganda. Eu digo, ora,
Toda propaganda requer um produto. Qual é o produto exatamente? O que é que nós estamos querendo? Bom, um quer uma coisa, outro quer outra, cada um está fazendo propaganda do seu peixe. Tá certo? E não tem como não ser assim, por quê? Porque você não tem um campo imaginativo comum em cima do qual possa se desenvolver discussões organizadas. Então, quando eu comecei